Nos permita, pelo Teu Espírito, sermos preparados para, diante dessa presença, ouvir a Tua santa voz. Os demais afazeres, as responsabilidades, até mesmo as preocupações, que elas sejam neste momento administradas, para que não haja nada que possa impedir de ouvirmos, assimilarmos a Tua voz, de sermos ministrados por Ti. Senhor, não há outra motivação tão excelente como aquela a qual nos reunimos aqui, de cultuarmos a um Deus digno. Prepare esse ambiente para a Tua voz. Gentilmente, Senhor, tem nos atraído até essa presença. Não é apenas uma opção e uma escolha nossa, a não ser uma permissão gentil da Tua própria graça estarmos aqui. De que mais precisamos? De que mais precisamos? A não ser dessa santa presença. É por isso que oramos através de Jesus. É por isso que invocamos essa presença em Jesus e por causa de Jesus, a quem honramos como nosso Senhor, e através de quem agradecemos para o Teu louvor nessa noite, através do Teu Filho. Amém. Amados, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós. Quero convidá-los para que abram suas Bíblias, sentado mesmo como você está, na primeira epístola de João, capítulo de número 3. A primeira epístola, a primeira carta de João, capítulo de número 3. Veremos a partir do verso 16, para que possamos se contextualizar com os versos escolhidos como tema. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, até chegarmos ao verso 18, que é o verso específico para esse congresso. Relata-nos assim a primeira carta de João. Nisto conhecemos o amor, que Cristo, escute isso, deu a sua vida, e deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Eu vou repetir essa outra versão que está colocada para nós. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Existem algumas verdades bíblicas que são tão complexas, tão profundas, que elas são difíceis de definição. Aliás, parece que as coisas que realmente têm sentido e que de fato valem a pena são quase que indecifráveis e ao mesmo tempo dignas de toda aceitação. E talvez entre estas está o fato de tentarmos entender e compreender
o que significa o amor de Deus. Aliás, tentar definir a palavra amor já é em si um desafio. Como se define o amor? Por exemplo, de forma prática, como definir o tempo que passamos com quem nós amamos? Como definir a sensação nobre e tão importante de nos sentirmos amados? Como definir, por exemplo, o sentimento de amor de um pai ou de uma mãe? Como explicar a sensação de sentir-se amado por um filho? Como também é a emoção que temos quando somos abraçados por alguém que de fato nos faz nos sentir importantes e amados. Então, tentar definir o amor é quase tentar definir aquilo que é impossível de ser definido, que é tão grande que não cabe em palavras. Mas se você quiser conhecer um pouco mais do amor de Deus e do amor na prática da existencialidade, talvez este livro da Bíblia seja um livro que tenta expressar isso com diversas palavras, em diferentes instâncias, diferentes colocações, que é a primeira epístola, a primeira carta de João. João tenta atrelar, ligar, substanciar dois fatores vitais para a caminhada cristã: fé e obediência. E a obediência não no sentido de a observância de regras apenas, mas sim como um jeito livre, devoto e organizado de viver. Ele entrelaça a fé também não como um conjunto de crença, como confiabilidade, mas como uma profunda e verdadeira convicção que me leva à atitude consciente, voluntária de obedecer. Ele faz essa relação intrínseca entre fé e obediência como consequência de quem compreendeu o que significa o amor de Deus. Por isso essa carta ela é tão vital e tão importante. Esse capítulo próprio, escolhido como base para esse evento, ele tenta traduzir isso de forma prática, no dia a dia, de uma forma observável. Ele traz o amor de Deus para os relacionamentos humanos, para a vida, para o cotidiano. João tenta pegar algo tão grande e tenta tornar tão simples, tão possível e tão próximo. E ele começa essa perícope, esse grupo desse pensamento, aqui nesse contexto que temos, falando sobre a entrega que Deus faz por amor. Por isso ele diz: e nisto conhecemos o amor. Ou seja, é dessa forma que o amor se torna compreensível, possível de ser compreendido, não definido, mas possível de ser vivido. Diz João: nisto conhecemos o amor, no fato de que Deus deu, Deus entregou, Deus ofertou, Deus livremente decidiu dar. A primeira verdade desse texto é que o verdadeiro amor, apesar de não poder ser definido, ele pode ser entendido como a possibilidade única, real, genuína de doar. Um dos aspectos mais profundos do amor é a capacidade livre, sem explicação, sem mérito, sem manipulação, de doar. Quem ama, doa-se, entrega-se livremente. Então João vai começar dizendo: a evidência, a prova de que Deus ama está no fato de que Deus deu. Quem ama não retém, quem ama não quantifica,
significa. Quem ama não trabalha com uma relação de crédito ou não, de deveres apenas, mas sim na livre capacidade de doar. Doar é sim esse espectro do amor. Pergunte a uma mãe, por exemplo, como é que ela pode doar a sua vida inteira pelos seus filhos. Pergunte para ela como foi doar-se nas madrugadas em que esse não estava bem, enfermo, triste, com problemas. Se ela quantificou o quanto seu filho naquele momento estava correto ou não, merecia ou não, ou que ele poderia dar de troca por aquele amor sincero, voluntário. E ela responderá: não foi nisso que eu pensei, eu apenas me doei porque eu amo. João vai começar esse grupo de versículos dizendo: só conhecemos o amor porque Deus foi capaz de dar. Aliás, é nessa epístola que, inspirado pelo Espírito Santo, João tenta comparar algo com Deus, e ele diz: se quiser tentar definir Deus, tente entender o amor. Deus é amor, e quem ama é nascido de Deus, porque o amor só existe, só acontece, só se manifesta porque Deus é a fonte, Deus é a essência do amor. O amor provém de Deus, o amor acontece em Deus, o amor se dimensiona a partir de Deus. Deus é em essência o amor. Só somos capazes de amar, só somos capazes de sentir-se amado, só somos capazes de construir relações, a história a partir do amor, por causa de Deus. Deus é amor. Mas João vai complementar dizendo: e a prova de que Deus ama é o fato de que Deus se doou. Então eu começo a entender Deus quando eu esvazio a minha mente, os meus conceitos, os meus ideais, a minha cosmovisão de qualquer questão de troca e de relacionamento. Eu principio o sermão dessa noite dizendo: Deus ama porque Deus decidiu doar-se, entregar, dar livremente. Essa é a esfera do amor de Deus. Por isso que pensar no amor de Deus é literalmente andar na contramão de qualquer conceito religioso, filosófico e até mesmo sociológico. Nós fomos ensinados a pensar no amor a partir de sentimentalismo, e por isso nós pensamos em amor como troca. Porém, em Deus, o amor não é troca, o amor é doação. Deus amou ao ponto de dar. Vamos continuar o texto. Deus amou ao ponto de dar, e diz o texto que nós lemos: Ele deu a sua vida por nós. Nós pensamos em dar aquilo que nós podemos, aquilo que nos sobra, aquilo que temos capacidade naquele momento, e pensando principalmente em correspondência de resultado. Então eu pergunto: se Deus fosse doar a partir de troca, quem é que poderia dar algo a Deus que estivesse no mesmo nível do seu próprio filho e da sua própria vida? Quem poderia oferecer algo a Deus digno de sua compaixão, complacência e entrega? Quem estaria ao nível de oferecer algo a Deus e Deus dizer: porque você me ofereceu isso, então você é digno e merecedor de ser amado por mim? O fato bíblico é que o amor se substancia em Deus, um Deus que entrega, e entrega não a sobra, entrega não qualquer coisa, um Deus que dá a sua própria vida. A entrega de Deus é a entrega de tudo que Ele possui. Deus não se relaciona pela metade, Deus não ama de forma parcial, Deus não ama de forma meritória, e Deus não ama aos poucos, Deus não ama por prestações, Deus não ama por parcelas, Deus ama de forma integral. O fato é que conhecemos o amor porque Deus deu a sua vida, Deus deu tudo o que tinha, Deus se
entregou inteiramente. O amor só é amor quando há algo integral em nós, quando há entrega absoluta, completa, plena. João diz: só conhecemos o amor por causa de Deus, e só sabemos que Ele ama porque Ele entregou a sua vida. Deus entregou tudo o que tinha, Deus se entregou por inteiro, Deus se entregou completamente. Deus deu a sua própria vida por nós. Se prego nessa noite para pessoas que vivem uma vida sem sentido, sem esperança, se as dores, se as lágrimas, se as dificuldades da vida corromperam o seu senso de percepção e você não consegue mais pensar em Deus, não consegue sentir-se amado por Deus, porque as coisas deram erradas, porque você perdeu alguém que você ama, porque sua infância foi difícil, porque sua atualidade é uma atualidade de confrontos, conflitos. Se sua vida é uma história de lágrimas e você não se sente amado, ouça a voz de Deus dizendo: eu te amei a ponto de dar. Glória a Deus, aleluia. Se Deus não respondesse mais nenhuma das nossas orações, se Ele resolvesse não fazer nada por mim, a cruz e sua obra já seria suficiente para me esvaziar de qualquer necessidade, de argumento, de qualquer pressuposto de um relacionamento de trocas com Deus. Deus não trocou nada, Deus não mediu nada, Ele resolveu doar tudo que tinha, a sua própria vida, por amor. Um outro fator desse texto, pensando no contexto do tema que nós queremos falar hoje e amanhã, há muitas coisas aqui. João agora vai mostrar o resultado do compromisso que a entrega plena e integral de Deus traz para nós. Ouça bem: se Deus me amou a ponto de dar tudo, isso no mínimo deveria gerar em mim o senso de comprometimento e responsabilidade. Para construirmos, até chegarmos no culto de amanhã, a ideia do que é ser testemunha de um amor que é supremo, que a frase escolhida, a ideia do texto como tema, primeiro precisamos iniciar de um princípio teológico e bíblico dessa carta. E o princípio é que se Deus me amou ao ponto de dar tudo o que tinha, isso gera em mim responsabilidades e um compromisso maior do que questões pessoais. É muito maior. Se Deus amou ao ponto de dar sua própria vida, eu e você temos uma responsabilidade: amar aos nossos irmãos. É impossível pensar em testemunhar um amor supremo sem entender do que eu estou falando. Como testemunho aquilo do qual eu não conheço, não compreendi, aquilo que não é verdade para mim. Por isso o amor de Deus, primeiro, antes de ser um conceito, é um fato, é uma verdade em Deus. Deus deu sua vida, isso resume o amor. Por isso o versículo 16 que lemos diz: nisto conhecemos o amor. Não precisamos de mais explicações, não precisamos de mais definições. Veja que João não recorre aos gregos, aos filósofos gregos, para falar dos diferentes tipos de amor que existia na Grécia, os diferentes conceitos de amor. Ele não recorre a isso, ele recorre à entrega de Deus de dar a sua vida, dar a vida, entregar-se por inteiro. Não precisa mais de definições, agora gera responsabilidades. Por isso a mensagem desta noite, a escolha desse tema é um convite para a reflexão de 2 dias. Testemunhar o amor é mais do que uma missão, é um jeito de viver a partir da realidade de que Ele me amou sem eu merecer. Então amar é uma consequência consciente, voluntária e comprometedora de quem compreendeu o que significa ser amado por Deus. De outra forma, vou tentar explicar para você. Ser amado por Deus significa ser amado por quem não precisa de mim, não depende de mim, de quem em si mesmo já é.
Sabe o que os teólogos vão dizer? Deus não existe, Deus é. A existência parte de Deus. Aquilo que existe teve um começo, pode ter um fim. Então, a existência é uma expressão, uma palavra, um termo, um vocábulo muito limitado para Deus. A existência é uma consequência do ser de Deus. Deus é, e a partir dele tudo existe. Tudo é dele, por ele, para ele. Tudo só existe por causa dele. A existência se manifesta por causa de um Deus que é. Então, se Deus é, e tudo que existe vem dele, significa que ele não depende de ninguém, porque antes que tudo existisse, ele já era. Antes que houvesse sol, eu sou. Então Deus não depende de ninguém. Deus não estava sozinho quando criou a humanidade, por exemplo, como alguns pensam, pregam, ensinam. Deus não estava com problemas relacionais e por isso criou outros seres para não se sentir sozinho no universo, solitário. Deus não estava no além e aí olhou para o nada e disse: estou me sentindo só, preciso criar alguma coisa para ter uma ocupação. Deus não tem problemas relacionais, emocionais, necessidade de autoafirmação, porque Ele é. Ponto. Não foi isso que Ele disse? Eu sou o que sou. Eu serei o que sempre fui. Eu sou o ponto. Porque Ele é, tudo existe. Porque Ele é, tudo se torna alguma coisa, só por causa do fato de que Ele é. Então, quando Deus ama, Deus literalmente ama, porque isso é uma característica de Deus. Esse é um atributo de Deus. Isso é uma realidade em Deus. Deus não dependeria de nada que foi criado para se autoafirmar. Ele não depende de ninguém. Então, se Ele resolveu te amar, me amar, nos criar, fazer tudo para a sua glória, enviar o seu próprio Filho, estender a sua graça a nós, não é uma questão de mérito, é uma manifestação de um Deus que é cheio de graça. E porque é cheio de graça, resolveu em sua soberania livre amar. Ele resolveu amar, e porque Ele resolveu amar, Ele resolveu criar. A própria criação aponta para um Deus que ama, um Deus que se relaciona, um Deus que se comunica, um Deus que se gera, um Deus que se torna visível, palpável, tautável. É um Deus que cria tudo porque ama. Então o amor é um braço móvel da manifestação de Deus, e é por isso que Deus é amor, e quem ama fica parecido com Deus. Pensando nisso, se Ele não precisava me amar e mesmo assim resolveu me amar, o que sobra para mim e para você? Espera aí, pastor. Tem algumas pessoas que até é fácil eu aprender a amar, mas nós se enchemos de razões, desculpas, histórias até verídicas, e dizemos: aquela pessoa não. O meu pai, minha mãe, o meu patrão. O senhor está falando daquele meu vizinho. Espera aí, quer dizer que eu tenho que amá-lo? Eu acho que eu não estou entendendo muito bem a mensagem dessa noite. Ele não é digno, ele não merece meu amor. O pior é quando dizemos assim: essa pessoa não merece minha atenção. Quem? Fulano? Ele não é digno da minha atenção. Do que você está falando? Você acha que Deus precisava te amar? Você acha que Deus precisava enviar Jesus? Você acha que você é digno da atenção de Deus? Você acha que você é tão digno, tão santo, que Deus precisava ter enviado o Espírito Santo para morar em você e fazer você templo de Deus? Amar as pessoas é uma consequência de quem compreende o amor de Deus. Se Deus te amou e me amou sem merecermos, o amor ao próximo é muito mais do que apenas um dever. Deve ser um estilo de vida de quem serve a Deus. O conceito de que Deus simplesmente ama deveria alterar o jeito que eu vivo. Eu amo porque Ele me amou primeiro.
É claro que falar isso numa mensagem como nesta noite é quase que opor-se à ideia da pós-modernidade. Alguns especialistas da área humana tentam definir essa época que muitos chamam de pós-moderna. Eles falam, por exemplo, da Idade Média, eles falam, por exemplo, da época da Era Moderna, e eles tentam definir como é essa era em que vivemos pós-moderna. E a única declaração que eles chegam é egocentrismo. Falar em doar-se, pensar em um amor supremo, testemunhar esse amor, é quase que um desafio. Porque hoje vivemos no egocentrismo, onde tudo é para mim, tudo é do meu jeito, tudo se volta a mim. As pessoas, elas quase são donas de si mesmo, ou se acham pelo menos, a ponto de dizerem: eu vivo do jeito que eu quero, sem ter que dar conta para ninguém. Eu sou dono da razão. Talvez seja por isso que temos tanta opinião, mas tão pouco diálogo. Porque as pessoas vivem de forma egocêntrica, cada um dono da sua verdade, tendo na ponta da língua definições, das quais muitas poucas sabem falar sobre elas. Posicionamentos políticos, posicionamentos sociais, posicionamentos religiosos ou não, posicionamentos filosóficos, e cada um se acha único no universo. Então falar em doar-se parece clichê. Falar em amor ao próximo parece papo de gente religiosa. E talvez você que está ouvindo a mensagem está dizendo: isso está tão longe da realidade. E eu te compreendo, porque sem mantermos os olhos no sacrifício e na entrega de amor que Deus faz, não sobra nada. Deixa eu tentar te explicar de outra forma. Sem olhar para o amor de Deus, tudo perde o seu sentido, porque tudo cai no cotidiano. Casamento, trabalho, jovem que me ouve, namoro, noivado, faculdade, conquistas, posses, tudo cai na mesmice. Daqui a pouco você quer demais uma coisa, e quando você conquista aquilo, parece que já não tem mais o mesmo brilho, o mesmo sabor, e logo passa aquela vontade, aquele sonho que você tinha. Seres humanos sonham com coisas, isso é muito interessante. Colocam o seu sonho e sua felicidade, por exemplo, em pessoas, em relacionamentos, posses materiais. O dia que eu tiver aquela casa, o dia que eu tiver aquele carro, se eu conseguir namorar com aquela pessoa, não é mesmo? E aí depois que conquista, fala: não era tudo o que eu imaginava. E aí ele coloca um novo sonho, uma nova possibilidade para ter uma motivação. E aí os livros de autoajuda vão dizendo: crie motivações, crie motivações, crie motivações, crie motivações. E a pessoa vai atrás das motivações, e daqui a pouco ela cai no automático de novo. De repente ela precisa de um desafio novo, e a pessoa vai vivendo, e a pessoa vai vivendo, e vai vivendo atrás de um novo desafio, e vai virando uma vida cíclica de busca por algo que eu nem sei muito bem o que é, porque eu também nem sei direito quem eu sou, e por que eu estou correndo tanto, lutando tanto. E aí eu vou colocando em coisas um desejo desenfreado de ser feliz, entendendo ser feliz como poder, como conquistar, como ser, como aparecer, como transparecer alguém ideal, a busca de um ideal acima de tudo que faça-me ter motivação. Eu te entendo, essa é a busca dos seres humanos. Olhar a vida sem ser pelo aspecto do amor de Deus é um sacrilégio, e é viver uma vida cinzenta de buscas intermináveis para ser alguém que eu nem sei direito quem é. São tantos estereótipos, são tantas coisas externas, mas João coloca o pé da sua geração no chão e diz: pare um pouco, só conhecemos o amor porque Deus deu a sua vida por nós. Agora, se Deus deu a sua vida por nós, a minha vida precisa ter um outro aspecto. A minha vida precisa de um outro sentido. O amor de Deus me responsabiliza. Uma terceira verdade, ainda em cima desse conceito e desse ponto, é que é impossível compreender o amor de Deus
e permanecer do jeito que eu estou. É impossível pensar no amor de Deus e viver a vida para mim mesmo. É impossível compreender a largura, a altura, a profundidade e extensão do amor de Deus e viver uma vida voltada apenas para mim. Viver uma vida voltada para mim, buscar o que tanto se procura na época pós-moderna, que é o ego, alimentar, mostrar que eu estou acima da média, ser alguém acima de todo mundo, conquistar o impossível, tendo o céu como limite. Para um sonhador é apenas o desejo desenfreado do ser humano ter sentido na sua caminhada, e de fato a Bíblia vai nos esvaziar dessas ideias e vai dizer: se quer sentido, então comece primeiro a doar-se. Viver para você significa delimitar a sua vida aos seus desejos, às suas vontades, e significa ter um resultado apenas: decepção e fracasso. Você limita demais, torna muito reducionista a sua vida quando vive para o seu ego. Pessoas que vivem para o seu ego acabam sozinhas no meio da multidão. João põe uma outra proposta: se responsabilize pelo próximo e comece a viver para o outro. A mensagem dessa noite é: testemunhas de um amor supremo são pessoas que vivem para o próximo. Eu ouço algumas coisas: eu vivo para a glória de Deus, a minha vida é para a glória de Deus, eu te amo, Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida. Só não conta comigo porque eu não estou disposto. João diz: se há em você alguma possibilidade material e seu irmão passar necessidade e você não fizer nada, é porque você não entendeu o amor de Deus, porque é impossível entender que Ele me amou sem eu merecer, sem me responsabilizar. Então o ideal de testemunho do amor supremo são pessoas que se responsabilizam pelo próximo e que pensam a partir do todo e não a partir de mim, para mim, envolto no que eu quero, no que eu desejo, no que eu espero, mas é a partir da necessidade do meu próximo. É impossível pensar no amor de Deus sem pensar em quem está do seu lado, porque mais do que levantarmos as mãos, o amor de Deus não é expresso quando eu levanto a mão. Isso é um ato de rendição. O amor de Deus é expresso quando eu estendo a minha mão. Sabe o que significa isso? Que quando Deus quiser visitar alguém, Ele vai visitar alguém que está na cadeia através de você. Quando Deus quiser visitar alguém que está doente, Deus irá visitar quem está doente, levando você até lá. Significa que quando Deus quiser falar com alguém, Deus vai usar a sua vida, a sua história, as suas atitudes e os seus lábios. Significa que Deus torna o amor palpável por causa de pessoas que, cheias da sua presença, vão espalhando em suas atitudes não vistas, não aplaudidas, mas essenciais para que tudo aconteça. Pessoas que saem da zona do conforto e se dispõem a Deus dizendo: eis-me aqui. É impressionante que nós temos uma ideia equivocada do que é santidade. Nós pensamos como que ser santo é ser separado do. Então o que é ser santo? A palavra santo significa separado. Separado do quê? Separado do pecado. Você está errado. Na Bíblia, ser santo não é ser separado do. Na Bíblia, ser santo é ser separado para. Não é quem é separado do pecado, é quem é separado para Deus. O pecado ficará longe quanto mais perto de Deus você estiver, claro. Porém, esse não é o ideal, porque ser separado do pecado é apenas uma atitude religiosa de quem acha que a vida cristã é apenas uma exclusão. E isso qualquer bom religioso sabe fazer. Ser santo é ser separado para Deus. Não adianta você se separar do pecado se você não se relacionar com Deus. Não adianta você se separar do pecado e você alterar então apenas a sua conduta, policiar a sua conduta com regras, se sua vida não está disponível para Deus. Eu sou santo, mas não estou nem aí com ninguém. Eu sou santo, mas não me envolvo com ninguém. Eu sou santo,
mas não me preocupo com a dor do próximo. Eu sou santo, mas não estou nem aí com as lágrimas, com quem passa fome, com quem tem dificuldade. Por que é que no nosso país, após uma crise como essas últimas semanas, é só ter um lugar com combustível que as pessoas formam filas intermináveis e ficam lá na fila brigando e lutando por apenas um espaço, sem dizer: primeiro eu vou dar lugar de fato para quem precisa, eu já tenho meio tanque, então eu consigo me mover mais uns dias. Tem muita gente que não tem nada. Por que as pessoas levam 3 carros e ainda levam um monte de galão para garantir o seu mês? Porque o importante é para mim, não para os outros. Sabe o que eu estou querendo dizer? Se Deus me amou, eu sou responsável por você. O amor de Deus não me deixa andar de olhos fechados. Talvez uma das problemáticas em relação a isso, porque o Evangelho é tão pouco praticado, é que nós pensamos em amor de Deus, na relação com Deus, como algo apenas no campo espiritual. Então eu desligo a minha vida do que é a prática do amor de Deus. Porém, Jesus certa vez disse: quando você ver alguém com fome e der comida a ele, é a mim que você dá. E quando você não dá comida para ele, é a mim que você não dá. Quando você não dá água de beber a quem está com sede, é a mim que você não está dando. Quando alguém foi preso, você não foi vê-lo, é a mim que você não está vendo. Porque você não pode amar a Deus sem amar as pessoas. João diz na sua epístola: é impossível amar a Deus a quem não vemos, se não amamos ao próximo a quem vemos. Então testemunhas do amor supremo são pessoas responsáveis por aqueles que estão ao seu redor. Eu não vivo para mim, eu vivo para nós. Em último lugar, porque o tempo já está acabando, olha o que João vai colocar aqui. Eu vou deixar preparado para amanhã. Não perca amanhã. Nós temos muito a aprender juntos sobre o amor de Deus. João diz: se Ele deu sua vida, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João não pede apenas que você ore, ele diz para você dar a sua vida pelo seu irmão. Vou tentar te transportar para essa época bíblica. Dar a vida aqui não significava dar um pacote de arroz apenas. Não que isso não seja importante, isso é muito importante. Não significava você ir lá na sua prateleira e dizer: está sobrando aquele feijão, é da marca que eu não gosto, então é esse que eu vou mandar. Esse aqui não serve para mim, então ah, pastor, eu estou bem, eu estou tranquilo, porque eu faço algumas obras sociais, da campanha do quilo, no dia da ceia eu trago alguma coisa comigo, nesses dias eu até doei algumas coisas e está tudo tranquilo. Não é isso que João está querendo dizer. Aqui, João está falando para a igreja que era odiada e perseguida. Se você começar lendo esse capítulo e ler detalhadamente, ele vai dizer assim: nisto conhecemos o amor de Deus, Ele tem nos amado ao ponto de sermos feitos filhos de Deus, e é por isso que o mundo nos odeia. Olha como é que começa o capítulo. Nós somos odiados pelo sistema que está aqui fora. Dar a sua vida pelo seu irmão, ser testemunha do amor supremo, significava que a sua vida era colocada em segundo plano por uma causa muito maior. Quando a Bíblia fala de testemunha, recebereis poder e sereis testemunhas em Atos 1:8, a palavra original grega do Novo Testamento é mártires. Na Bíblia, testemunha é mártir. Sabe o que significa? Alguém disposto a morrer, se for necessário, por uma causa maior. É por isso que o grande sábio disse: o valor de uma causa não é determinado pelo quanto lucramos por ela, mas sim pelo preço que estamos dispostos a pagar por essa causa. Eu vou repetir: o valor de uma causa não é determinado pelo quanto eu lucro, mas pelo preço que eu estou disposto a pagar. Quando João está dizendo: porque Ele me amou, eu conheço o amor e por isso eu tenho que dar a minha vida pelos irmãos, João está escrevendo numa época em que a igreja era perseguida. Sabe o que ele está dizendo? Se for preciso, entre seu irmão morrer e você morrer, vá no lugar dele, morra por ele. Eu estive há uns anos atrás visitando a Itália,
E eu queria muito fazer o percurso daqueles lugares, aqueles centros, como aerópagos, por exemplo, como arenas, por exemplo, que tem a ver com a história do cristianismo. E eu queria ir no Coliseu, eu queria visitar arenas. E quando comecei a fazer esse percurso, eu fui a uma arena em Verona, onde cristãos eram mortos. E eu pedi para as pessoas que estavam comigo: eu quero conhecer de perto. E eles disseram: existe o caminho feito pelos leões, o caminho que é feito por dentro aqui da arena, onde os cristãos ficavam até ser levados para a arena para ser comido por leões, queimados vivos. E existe o caminho dos nobres. E eu pedi: eu quero fazer todos esses caminhos. Percebi que o caminho dos nobres era um caminho maravilhoso, uma passagem espaçosa, agradável, que dava acesso à arquibancada e aos lugares de honra. Fiz por dentro o caminho dos leões. Percebi que era um ambiente desagradável para deixar os animais mais ferozes aonde eram deixados. Mas quando cheguei ao lugar onde ficavam os nossos irmãos, as lágrimas não paravam mais. E disse um dos instrutores que estava ali, professor de história antiga: percebe que o teto é bastante baixo? Eu disse: sim, eu estava inclinado. Ele disse: eles deixavam os cristãos aqui para ficarem desconfortáveis, só que eles não sabiam que estavam ajudando os cristãos. E eu disse: por que estavam ajudando os cristãos com o teto tão baixo de pedras? Porque se eles não conseguiam ficar em pé antes de morrer, eles só podiam fazer uma coisa: ficarem de joelhos dobrados para orar. Ele disse: aqui estava muita gente de joelho dobrado. E aí ele começou a correr as lágrimas. Ele disse: algumas escavações foram feitas e descobriram algumas coisas interessantes. Eu perguntei: o que descobriram? Ossos, DNAs diferentes entrelaçados. E eu falei: o que significa isso? E ele disse: antebraços de pessoas diferentes, algumas com um esqueleto diferente atrás, outras de braços dados. Eu disse: me explica melhor. E ele disse: pastor, quando as pessoas eram colocadas na arena, ou elas morriam de braços dados, ou algumas colocavam o outro atrás. Ele dizia: primeiro eu, depois ele, eu vou primeiro. Então minha lágrima começou a correr. E eu pensei na nossa geração, que a gente termina o culto e fala: a paz do Senhor apenas como concessão social. E eu não estou nem aí com a tua vida, com as tuas lágrimas e tuas dores. Eu vivo para mim. Eu quero campanha para ter vitória. Eu quero conquistas pessoais. Eu quero um Deus que faça o que eu quero. Eu quero um Deus que alimente o meu ego. Eu uso a fé como um meio para conquistar o que eu quero. Eu não estou nem aí com a realidade da nossa nação, com pessoas que se perdem todos os dias. O que importa é Deus me dar. Eu canto para Deus me dar. Eu prego sobre Deus dar. Eu quero que Deus me dê. Mas a mensagem dessa noite não é o quanto Deus te dá. Deus já deu tudo que tinha por você. É o quanto você será capaz de se doar por uma causa maior. Essa é a chamada desta noite. Eu te convido a fechar os seus olhos, se possível. Nós não temos apelações nesta noite. Eu não tenho frases de efeito nesta noite, mas eu tenho um convite pela palavra de Deus. O cristianismo verdadeiro, testemunhar um amor supremo, significa estar disposto a se doar. Aqui significava ser capaz de morrer pelo bem do próximo. Perguntas aplicáveis, simples e objetivas, para que a mensagem e o tema tenham sentido, inclusive para você que de repente não poderá vir amanhã. São as seguintes: primeiro, o seu estilo de vida é o estilo de vida de quem vive se doando ou de quem vive para si? Responda aí com seus olhos fechados e pense nisso. Segunda pergunta que faz a mensagem ser aplicável é: ser igreja significa reunir-se com um grupo de pessoas todo final de semana? Se Jesus se doou, o que significa ser cristão? Parecido com Cristo. Terceira pergunta que torna o tema relevante, texto aplicável e esse congresso ter sentido para o teu dia a dia: o quanto você é responsável por quem está perto de você.
estar indiferente à realidade ao nosso redor significa não ter compreendido o amor de Deus. Pastor, e o verso tema? E o versículo 18? Vem amanhã. Esse é apenas o chão para caminharmos de forma prática para aquilo que é o tema desse evento. Mas não existe como testemunhar sem primeiro se responsabilizar a partir de algo que é supremo, o amor de Deus.